Oi, gente! Olha que fofura de chaveiro que eu vou mostrar para vocês hoje. Ele é super simples de fazer, tá? No vídeo eu vou dar várias diquinhas para vocês. Ele foi feito com muito carinho, pensado e criado com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Se você não é inscrito aqui no canal, saiba que esse canal é específico só para chaveiros em crochê. E se você gosta desse assunto, se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as novidades. Um grande beijo e vamos para o passo a passo. Para iniciar, nós iremos fazer um anel mágico. Lembrando que todos os materiais que eu vou utilizar nessa videoaula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui dentro do anel mágico eu irei fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você preferir, você pode já marcar esse primeiro ponto, tá? Feito 6 pontos baixos, nós iremos fechar o anel. E aqui no primeiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas de cima e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Novamente, se você precisar marcar esse primeiro ponto, você pode utilizar um pedacinho de fio ou um marcador, tá? Então, já fiz 2 pontos baixos, venho aqui no próximo e vou fazer mais 2. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Nós iremos ficar com um total de 12 pontos baixos aqui, tá? Finalizei aqui a minha volta, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. Você pode marcar esse primeiro ponto. E aqui no próximo ponto, vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. E essa terceira carreira vai ser dessa forma. Nós iremos fazer um ponto baixo sozinho e em seguida 2 juntos. Então, aqui no próximo eu faço um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos juntos. A gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá? Terminei aqui minha terceira carreira. Agora, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo sozinho. Você pode marcar esse primeiro ponto. E no próximo, também faço um ponto baixo sozinho. E aqui, no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. No próximo também. E aqui no terceiro, faço 2 pontos baixos juntos. Nós iremos ficar com um total de 24 pontos baixos aqui na quarta carreira. Finalizei a minha quarta carreira. Agora, nós iremos fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto. Você pode marcar esse primeiro ponto. Mais um ponto baixo sozinho. E o terceiro. Então, serão 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3. E aqui no quarto, eu irei fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, nós iremos seguir dessa forma, fazendo 3 pontos baixos sozinhos. E no quarto, aumento. Nós iremos ficar com um total aqui de 30 pontos baixos. Pronto, gente. Terminamos aqui a base. Agora, nós iremos fazer 5 voltas com essa quantidade de ponto, tá? Então, serão 5 voltas de 30 pontos baixos. Então, aqui, eu vou marcar, você pode marcar com um pedacinho de fio ou com um marcador. E vou fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma delas com 30 pontos baixos. Terminei aqui as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, só pegando a alcinha de fora do ponto. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, em seguida volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Laço
no próximo ponto, introduzo a agulha, pegando só a alcinha de fora do ponto. E aqui irei fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou pular aqui no próximo, pego só a alcinha de fora aqui do ponto. Tá vendo? E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Em seguida, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Laço, e aqui no próximo ponto, pego só a alcinha de fora e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pulo um ponto da base, aqui no próximo, pego só a alcinha de fora, faço um ponto baixíssimo, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo, laço, e aqui no próximo ponto, eu vou fazer 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Então, você vai seguir dessa forma por toda a carreira, tá? Pronto, já terminei aqui. Vou finalizar bem na cabecinha daquele primeiro ponto baixíssimo. Alongo o fio. Corto. Coloquei numa agulha de tapeceiro. E aqui eu vou levar o fiozinho aqui por trás, para trás. E vou esconder aqui por dentro dos pontos. Agora, para fazer essa alcinha aqui, eu fiz aqui um cordão com 15 correntes, deixando uma sobrinha de fio de ambos os lados. Mas você também pode utilizar dessa forma, tá? Para prender o cordãozinho, eu faço dessa forma, introduzo a agulha por dentro, levo esses fiozinhos aqui para dentro e aqui eu dou alguns nozinhos. Pronto, vai ficar dessa forma. Para a colocação dos olhinhos, eu contei desde a base aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, aqui na cabecinha da quarta corrente dos pontos, eu vou colocar um olhinho e depois eu vou contar 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, na cabecinha também, eu vou colocar mais um olhinho, tá? Coloquei aqui os olhinhos. Para esses olhinhos, eu utilizei meia pérola e cola de silicone líquido. Mas você também pode utilizar miçangas. E também esse olhinho aqui com trava para amigurumi, tá? Para fazer essa base aqui de baixo, eu fiz aquela mesma base que a gente terminou aqui com 30 pontos no início, tá? Em seguida, deixei uma margem aqui de fio para a gente poder fazer a união das peças. E agora, eu vou passar esse fio todo por dentro do último ponto. Vou pular esse primeiro ponto aqui, venho nesse segundo, vou introduzir a agulha de trás para frente e vou levar todo esse fio aqui para trás. E em seguida, vou introduzir a agulha novamente de trás para frente, aqui no último ponto, e vou levar esse fiozinho aqui para a parte de trás também, tá? Para fazer o tentáculo menor, eu fiz aqui 20 correntes. E agora, eu vou pular essa primeira corrente, venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. E aqui no próximo ponto, na corrente, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. E vamos fazer agora 2 pontos sozinhos. 1
E aqui no próximo, 2. E aqui no terceiro, nós iremos fazer um aumento. E vamos seguir dessa forma, fazendo 2 pontos baixos sozinhos. E no terceiro, um aumento. Tá? Quando você terminar, ela pode estar um pouco retinha, mas aí você vai dar forma para ela, fazendo desse jeito aqui. Se você quiser que ela fique mais encaracoladinha, você vai fazer todo esse cordão com correntes só com aumentos, tá? Então, serão 2 pontos baixos para cada corrente da base. Cheguei aqui no finalzinho, ó, me sobraram 2 pontos. Aqui no penúltimo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, em seguida faço uma corrente e vou deixar aqui uma margem para poder colocar lá na minha peça, tá? Então, sempre você vai terminar aqui no penúltimo ponto, com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, eu vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, uma playlist de chaveiros em crochê que vocês vão adorar. Então, gente, aqui eu fiz 6 tentáculos, tá? Essas menorzinhas aqui eu fiz de 20 correntes, essas duas aqui eu fiz de 25, essa daqui eu fiz de 30 e essa daqui 35, tá? Mas você pode fazer do tamanho que você preferir e a quantidade de tentáculos que você quiser também, tá? Você pode brincar com as cores e tal. Agora, para fazer a montagem, eu vou virar minha peça ao avesso. E com o auxílio da minha agulha de crochê, eu venho aqui a partir da segunda carreira, introduzo a agulha e vou pegar aqui a minha perninha aqui, vou passar um fiozinho, venho aqui, ó, no próximo ponto e passo a outra perninha do fio. E aqui é bem simples, nós só vamos dar 2 nozinhos aqui. E vamos fazer isso com todas as partes, tá? Pronto, gente, aqui eu já coloquei todos os tentáculos e também arrematei todos os fios aqui em cima, coloquei um pinguinho de cola neles, tá? E para fazer o blush aqui da nossa água viva, coloquei uma sobrinha de fio aqui numa agulha de tapeceiro. E aqui eu costumo fazer aqui bem perto do olhinho. Passo o fio, deixo uma sobrinha de fio aqui e venho aqui no pontinho próximo, levo o fio lá para trás. E aqui eu só repito o mesmo caminho. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui do outro lado. Para fazer a união das partes, eu coloquei a sobrinha de fio na agulha de tapeceiro, vim aqui, ó, bem no finalzinho, tá? Na emenda. E vou passar aqui, ó, só pegando aquela alcinha que a gente havia deixado. Certo? Passo todo o fio. Agora, eu volto no mesmo ponto e saio lá do outro lado. Aqui, ó, já introduzo a agulha pra gente fechar bem esse início. E agora é bem simples, você vai passando aqui pelas 2 alcinhas do ponto. E aqui na outra parte, você vai pegar só uma alcinha. Uma alcinha que a gente deixou, tá?
Venho para o outro ponto, sempre nesse mesmo sentido, e passo também na alcinha de trás. Eu não coloquei nenhum enchimento ainda, tá? Então, a gente vai fazer isso por todos os pontos, ó. Pegando sempre as duas alcinhas de um e aquela alcinha de trás. Pronto, gente. Já percorri quase todo o trabalho aqui, unindo. Deixei uma sobrinha aqui, ó, um espacinho, coloquei o enchimento dentro. E para não ficar dessa forma aqui, ó, para ficar bem retinho, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem estar usando um círculo de acetato, tá? De plástico, só que aqui eu improvisei. Eu tô utilizando uma tampinha de margarina, tá? Pode ser qualquer potinho que você tenha aí, de um plástico flexível, que você vai cortar do tamanho daquela base que a gente fez aqui pro fundo. E em seguida, ó, aqui por baixo, você vai jogando todo o enchimento pra cima, você vai colocar aqui, ó, no seu chaveiro, porque aí o enchimento não vai cair aqui pra parte de baixo, tá? Vai ficar mais retinho. Então, aqui você vai ajeitando. Se você tá gostando desse chaveiro, já vai deixando o seu like. E também se inscreve no canal, caso você não seja inscrita, tá? Que toda semana eu trago conteúdos novos de chaveiros em crochê. E aqui, ó, você vai continuar fazendo a união. E quando chegar lá pertinho do final, eu volto com vocês. Para finalizar, eu vou utilizar uma argola de chaveiro e também uma miçanguinha, tá? Então, aqui é bem simples. Eu passo a miçanga na agulha e passo aqui. E em seguida, coloco o meu fecho. Então, se você gostou do conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Um beijão, muito obrigada por assistir. Tchau!